Olá a todos. A doutora Sâmia me convidou para falar com vocês um pouquinho sobre o uso da ultrassonografia point of care no contexto da UTI, com foco principalmente na avaliação de volemia, bainha do nervo óptico e acessos vasculares. Então, eu vou compartilhar minha apresentação aqui com vocês, e a ideia é que a gente faça um bate-papo muito rápido, nada muito detalhado, é mais ou menos, muito mais uma questão de apresentar as imagens para vocês e discutir um pouquinho das aplicações possíveis que a gente tem em relação a essa ferramenta no contexto da UTI. Então, como eu falei para vocês, a ideia é falar sobre volemia, bainha do nervo óptico e acessos vasculares. É um mundo inteiro de coisas para falar para vocês. Cada uma das aplicações que eu vou falar tem as suas particularidades, tem as coisas específicas que a gente tem que aprender para fazer, e existe uma necessidade de um estudo bem aprofundado sobre essas coisas, sobre esses temas, para que a gente possa, de fato, dominar todas essas aplicações. Mas, como eu falei, a pedido da doutora Sâmia, a questão é muito mais para a gente conhecer as opções que a gente tem e ver como que isso aparece no ultrassom, e eu vou comentando com vocês um pouquinho dessas particularidades. Então, a primeira coisa é em relação a volume. A primeira parte do volume que eu vou falar para vocês é relacionada ao EFAST. O EFAST, para quem não conhece, é um protocolo específico que a gente usa para doentes traumatizados, que ele avalia basicamente a presença de líquido livre na cavidade, a presença de líquido no tórax, e aí entre as duas coisas que a gente vai falar mais aqui, que eu vou mostrar nesses vídeos. Além disso, pneumotórax e o derrame pericárdico, que são as situações que a gente acaba avaliando. Eu coloquei aqui também linhas B, que é um artefato de imagem de pulmão que a gente tem, que denota, em alguns casos, a presença daquele pulmão encharcado, o edema de pulmão. Então, pacientes com edema agudo de pulmão podem ter linhas B e vão acabar sequestrando líquido para dentro do pulmão. Isso pode estar associado também com a parte da volemia. Então, para começar, eu vou mostrar para vocês aqui o primeiro vídeo, e esse primeiro vídeo é justamente do que eu falei para vocês, das linhas B, e depois à direita vai ser o vídeo do derrame pleural. Então, vamos olhar primeiro aqui à esquerda, eu vou colocar meu apontador para mostrar. Então, aqui à esquerda a gente está vendo uma costela aqui com uma sombra acústica posterior, uma costela do outro lado com uma sombra acústica posterior também, e essa outra costela seria aqui, e no meio a gente vê essa linha hiperecogênica, esbranquiçada, que essa linha hiperecogênica nada mais é do que a linha pleural. E vejam que na linha pleural tem algumas linhas verticais hiperecogênicas também, que vão da linha pleural até o final da tela. E essas linhas são as famosas linhas B. As linhas B, elas podem ser fisiológicas, se você tem duas até três linhas B no espaço intercostal, mas dependendo do seu contexto clínico, ela pode ser patológica. E quando a gente pensa no edema agudo de pulmão, quanto mais linhas B, pior é o processo. Então, só para vocês entenderem um overview simples aí das linhas B. E do outro lado aqui, a gente tem o derrame pleural. Essa imagem aqui é bem bacana. Olha só, eu consigo ver de um lado uma víscera maciça, pode ser, por exemplo, o fígado, se eu estiver do lado direito. Aqui eu vejo esse desenho triangular aqui, mais acinzentado, que é o meu pulmão. Normalmente a gente não vê o pulmão no ultrassom, mas num contexto de derrame pleural, em que o pulmão fica circundado por líquido, aí sim a gente vê o pulmão. E não só nessa situação, mas em outras patologias pulmonares, a gente também vê o pulmão. Agora, num processo fisiológico, o pulmão, por ter gás, ele não é visível, a gente não consegue delinear ele na imagem. Então, olha só que bonita essa imagem. Eu tenho, como eu mostrei, a víscera maciça, tem uma linha hiperecogênica que fica em volta da víscera maciça, que é o diafragma. Vocês vão notar aparecendo aqui um pouquinho agora o diafragma, ó, essa linha hiperecogênica fazendo a volta. E acima dela, cranial a ela, a gente tem aquela imagem triangular, que, como eu falei para vocês, é o pulmão, essa aqui, envolta por um líquido, aqui em volta, que é essa imagem anecoica. Na grande maioria das vezes, no ultrassom, o líquido vai aparecer com uma imagem anecoica, e isso, então, pode mostrar onde que o nosso paciente está sequestrando volume, nesse caso, por exemplo, na pleura. Aqui, agora, eu estou mostrando exemplos do EFAST abdominal para vocês, e eu vou usar a janela hepatorrenal como uma ilustração, vamos dizer assim. Basicamente, o que a gente vai ver na janela abdominal é procurar as vísceras que tem alguma característica acinzentada, e aqui eu estou mostrando o fígado à esquerda, essa imagem também meio triangular, e aqui embaixo é o rim.
Veja aquela imagem de líquido que eu mostrei no pulmão para vocês. Olha só como é que fica aqui o líquido em volta do fígado. Claro que essa é uma imagem de muito líquido na barriga, fica muito fácil de ver. E eu estou, inclusive, legendando as estruturas aqui do lado direito para vocês. Você pode ter muito líquido, como é o caso que eu estou mostrando aqui, e você pode também ter um pouco de líquido só. E aí, nesse caso, você pode entender, então, por exemplo, no contexto de trauma, que seu paciente pode ter uma lesão intraabdominal, que pode estar sangrando ativamente para dentro da cavidade intraperitoneal, e por isso você vai detectar esse líquido, e isso vai te ajudar a tomar uma decisão em relação à sua abordagem na UTI, ao seu manejo clínico desse paciente, considerando essa como uma fonte possível de sequestro de volume nesses pacientes, né? Claro que isso aqui é só uma das janelas do EFEST abdominal, as demais janelas eu não coloquei aqui por conta do tempo, mas elas ilustram, essa aqui ilustra bem o que a gente procura nesses casos específicos. Segunda etapa da parte de volume é falar sobre ecocardiografia básica. De novo, não vou mostrar todas as janelas, o que é normal, o que não é normal, não vamos falar muito de anatomia aqui, é muito mais para entender como que o eco pode ajudar a gente em relação à avaliação volumétrica. Mais uma coisa importante, dentro da ecocardiografia básica, a gente não costuma fazer muita conta, a gente não faz muita avaliação que precisa fazer, por exemplo, precisa dimensionar muita coisa, precisa fazer cálculos, é muito mais uma avaliação qualitativa. É isso que é muito importante no POCUS mais básico, na ecocardiografia mais básica, ainda mais para quem está começando. Então, a ideia é fazer uma avaliação qualitativa das estruturas. E a primeira delas é justamente da avaliação da nossa veia cava. A veia cava é uma estrutura que a gente vai conseguir observar ensonando ou pela região epigástrica ou pela região lateral do flanco do abdômen, e aqui eu estou ensonando, na verdade, pelo flanco, então eu estou vendo o fígado aqui, e estou vendo a outra estrutura que estava aparecendo aqui embaixo, essa aqui mais anecoica, né? Aqui é a entrada do átrio direito, aqui o diafragma mais hiperecogênico, e essa linha que aparece aqui embaixo é a veia cava. Veja como o que é importante do ponto de vista qualitativo. Eu quero olhar como que está a minha veia cava. Ela está variando muito com a respiração e ela está colabando demais ou não. Então, essa é uma veia cava que ela talvez até varie pouco com a ventilação do paciente, mas veja como você tem um contato direto entre as duas paredes da veia cava. Olha, a parede anterior e a posterior. E que no caso, como eu estou fazendo uma avaliação de flanco, eu estou vendo, na verdade, a parede lateral e a parede medial. Então, elas estão se juntando. Isso significa, num contexto global, e lógico, você tem que levar em conta o contexto clínico do paciente, mas isso aqui pode ser um sinal de hipovolemia, que o seu paciente está com pouco volume. Por quê? Porque você tem esses kissing walls, esse é o achado que é descrito. Então, você tem as paredes da veia cava ou variando demais, ou então batendo uma com a outra. Existe uma escala para fazer isso também, uma tabela que você vai avaliar. O que basicamente a gente quer ver é, primeiro, qual que é o diâmetro da veia cava, e segundo, quanto que ela varia, como eu falei para vocês. Então, o que a gente sabe é que variações acima de 50% denotam hipovolemia. Mas um cuidado muito especial que eu sempre falo na avaliação da veia cava, isso aqui não é preto no branco. Não é uma questão de sim ou não. Existem várias discussões na literatura a respeito da utilidade da avaliação da veia cava, principalmente como um achado isolado. E o que a gente observa é que não é ideal que você use essa avaliação de forma isolada para tomar uma atitude, para tomar uma conduta. O que você tem que fazer, na verdade, é olhar isso aqui, achar e também combinar com outros achados ultrassonográficos e clínicos, né, e não de imagem, que possam corroborar com essa ideia para então você tomar essa decisão. Mas é um achado adicional. Existem outros protocolos, outras avaliações para volume, considerando veia, mas essa aqui talvez seja uma das mais clássicas e a que eu achei mais interessante mostrar para vocês. A segunda coisa que eu acho que é bacana vocês verem é como a gente faz essa avaliação e transpõe isso para avaliação no coração. E aqui, de novo, uma avaliação qualitativa do batimento cardíaco. Agora eu estou usando uma janela ecocardiográfica, que é um corte sagital do coração, na verdade um corte praticamente coronal, né? Então eu estou pegando ele nesse eixo e estou fazendo um corte transversal. Então aqui eu consigo observar o meu ventrículo esquerdo com a musculatura papilar de um lado e do outro, aqui o ventrículo direito um pouquinho menor, e nessa imagem específica eu estou mostrando para vocês também um derrame pericárdico
volumoso até, olha só o derrame pericárdico aqui em volta do coração. Então, essa imagem tem vários achados interessantes. A ideia dessa avaliação aqui é mostrar para vocês um coração hiperdinâmico, que é um coração que está com uma contratilidade acelerada, e isso também fala a favor de um quadro de hipovolemia em grande parte dos casos. E uma outra coisa interessante para você olhar, que nesse caso não tem, mas é um achado importante que corrobora isso, é você observar essas duas estruturas circulares, que são as musculaturas papilares dentro do ventrículo esquerdo, quando elas se encostam, a gente também chama de kissing walls isso aí, e também é um sinal de hipovolemia dentro de um contexto clínico adequado. Nesse caso específico, não existe kissing walls, eles não estão se encostando, mas o coração está batendo com mais velocidade, apesar da contratilidade ser boa, ele está batendo com muito mais velocidade, e isso é importante a gente notar também nesse caso específico. A outra imagem interessante para mostrar para vocês agora é uma avaliação do coração num sentido longitudinal dele. E aqui é uma imagem que é um pouquinho mais difícil de ver, mas a gente consegue ver um pouco de derrame pericárdico aqui, e veja que o coração está batendo de uma forma razoável, não parece ter um kissing walls também, e aqui eu estou olhando o ventrículo esquerdo aqui embaixo, o ventrículo direito aqui em cima. De novo, essa imagem não está com uma qualidade excelente, mas eu vejo um coração um pouco mais hiperdinâmico, batendo com um pouco mais de velocidade, vamos dizer assim, o que corrobora uma situação de taquicardia, de hipovolemia, dentro do contexto clínico adequado, e é um achado adicional dentro do eco básico. Vamos falar agora um pouquinho a respeito da bainha do nervo óptico. Então, em relação à bainha do nervo óptico, esse aqui é uma avaliação que a gente faz para medir o diâmetro da bainha do nervo óptico, que é uma medida indireta da pressão intracraniana. Então, a ideia é que a gente vá achar o ponto específico, fazer essa mensuração. Caso dê um valor elevado, isso significa que esse paciente provavelmente tem uma hipertensão intracraniana, e geralmente acima de 20 milímetros de mercúrio. Agora, se for um valor mais baixo, a ideia é que esse paciente talvez não tenha hipertensão intracraniana. Então, a resposta que esse exame vai dar para a gente é: tem hipertensão intracraniana, sim ou não? Isso é feito de uma maneira relativamente direta. Então, eu estou mostrando aqui para vocês um exame de ultrassom do globo ocular, da bainha do nervo óptico, né? Então, a gente posiciona o transdutor com as pálpebras fechadas, coloca bastante gel, e a gente vai procurar essa imagem hipoecogênica aqui atrás. Veja que a gente vai conseguir ver o nervo óptico algumas vezes, e em volta do nervo óptico a bainha, porque o líquido cefalorraquidiano banha o nervo óptico, e então o que a gente tem que medir é a distância externa, né? É a bainha mesmo, não só o nervo óptico. Esse é um cuidado que a gente tem que tomar. Então, essa que é a imagem que a gente vai querer encontrar para medir. A gente vai lá, congela a imagem assim que estiver no eixo adequado do nervo, e a gente vai fazer as medidas. Como é que a gente faz isso? Então, a primeira coisa importante, quando você vai iniciar a sua medida, primeiro você tem que traçar uma linha imaginária entre o fundo do globo ocular e o seu nervo óptico no eixo, e aí você vai contar 3 milímetros. Assim que achou esse ponto, você traça uma linha horizontal, também imaginária, para você saber onde você vai medir o diâmetro da bainha do nervo óptico. E aqui eu estou mostrando uma medida de 0,33 centímetros, ou seja, 3,3 milímetros. É muito baixo. Isso aí é considerado um valor normal. E se é 3,3, se é 4, se é 3,1, tanto faz. O que importa é que seja abaixo do cut-off, que a maioria dos estudos acaba utilizando algum valor entre 5, 5,2 e alguns trabalhos mostram 5,8 como o melhor cut-off para você fazer a mensuração da bainha do nervo óptico. Então, com isso na cabeça, vamos olhar essa segunda imagem. Eu fiz a mesma mensuração de 3 milímetros inicialmente, tracei a minha linha horizontal, e quando eu fiz a medida do diâmetro da bainha do nervo óptico, e não só do nervo óptico, eu encontrei um valor de 0,68. Puxa, isso aqui é muito aumentado. Então, de novo, não importa se é 0,59, se é 0,62, se é 0,75. O que importa é que está acima do seu cut-off. Então, isso significa, provavelmente, que esse paciente tem uma pressão intracraniana acima de 20 milímetros de mercúrio, que para nós, do ponto de vista de triagem, e para vocês que estão na UTI que vão chamar o neurocirurgião, isso aqui funciona bastante para a gente conseguir indicar uma intervenção mais precoce para os nossos pacientes. E, por fim, os acessos vasculares. E eu separei aqui acesso venoso central e a monitorização invasiva da pressão arterial, que é a PAI.
de uma maneira bem genérica, eles funcionam da mesma maneira. Então, a gente vai usar o ultrassom da mesma maneira que a gente vai pegar um acesso central venoso, a gente vai pegar, por exemplo, uma PAI. Os princípios são os mesmos, e a indicação varia com o que você está atuando ali, com o paciente que você tem na sua frente. Então, eu trouxe algumas imagens para mostrar isso para vocês, para mostrar algumas etapas disso para vocês, mas o que é importante lembrar, primeiro, acesso venoso central guiado por ultrassom é praticamente uma obrigação hoje em dia. Não dá para fazer acesso central mais sem ultrassom. Pelo amor de Deus, se você tem o equipamento e tem expertise, você tem que aplicar. Não pode fazer sem. E isso vale muito mais para os acessos que a gente vai pegar de tronco. Não tanto femoral, porque o femoral você pode até pegar a artéria femoral sem querer, mas você comprime e acabou. O grande problema aqui em cima é você ou fazer um pneumotórax, ou às vezes pegar a artéria subclave e não conseguir comprimir. Então a ideia do acesso venoso guiado por ultrassom é você dar mais segurança para o seu procedimento. E em relação à PAI, o problema de você puncionar uma PAI, ele não tem tantos problemas graves como tem o acesso central, se você fizer errado, sem ser guiado por ultrassom, mas todos vocês já devem ter passado por essa experiência, de tentar pegar uma PAI num paciente que já foi várias vezes puncionado. Aí faz hematoma, a artéria fica mais estenosada, né? Ela tem um espasmo arterial e você não consegue pegar. Então a vantagem do ultrassom é que você tem mais assertividade na primeira punção. E a gente usa princípios básicos em relação a isso que eu vou mostrar para vocês. O primeiro deles, aqui pensando no acesso central, é primeiro identificar o que é uma veia, o que é uma artéria. Então a gente faz um teste simples de compressibilidade. A estrutura que comprime é a veia, a estrutura que não comprime, que aqui na imagem está à esquerda, é a artéria. Então eu estou vendo aqui a veia jugular e a artéria carótida. Outro detalhe importante, às vezes você insona a sua veia e descobre uma estrutura, uma imagem heterogênea aí dentro, e quando você comprime não dá certo. Isso aí, na maioria das vezes, é um trombo venoso. Os pacientes podem ter uma trombose por uso de acesso prévio, etc. E aí, quando você vê isso, a melhor coisa é você escolher outro sítio de punção, em vez de ir para essa veia que tem um trombo no interior. A segunda coisa é como é que a gente vê a nossa punção, como é que a gente vê a agulha entrando no vaso. E aqui é uma imagem de um Phantom, de um simulador sintético, só para mostrar para vocês como é que a gente vê a nossa agulha. Isso aqui, o examinador está fazendo uma punção fora de plano, então ele coloca o transdutor, por exemplo, nesse sentido longitudinal para vocês, e vem com a agulha no outro sentido. Então eu tenho esse plano, e a punção, minha agulha está entrando aqui. Ou seja, quando a minha agulha chegar no plano, eu vou ver como uma bolinha branca. É isso que está acontecendo, um ponto hiperecogênico. É diferente de eu usar um outro plano, que seria o que seria uma punção em plano, em que eu giro o transdutor e mantenho o transdutor alinhado com a minha agulha. E aí sim eu vou ver a agulha inteira entrando, desde a pele até a minha veia. E eu tenho uma imagem que vai ilustrar isso aqui. Mas isso aqui é para mostrar como que a gente vê no fora de plano. Se fosse no em plano, a gente veria assim, ó, olha só que bonito, aqui já é o fio guia. Depois que eu puncionei a veia, veio o sangue, eu passei o fio guia, ele vai ficar assim na veia, olha que bonito. Longitudinal, porque o meu transdutor agora está em plano com o meu fio guia. Então, uma vez que eu vejo que o fio guia está dentro da veia, ficou bem posicionado, aí sim eu estou autorizado a fazer a dilatação e passar o catéter. E depois que eu passo o catéter, eu posso confirmar que o catéter está bem posicionado, e na sequência o que eu gosto de fazer é o teste de microbolhas, que é uma maneira de você confirmar o posicionamento do seu catéter sem precisar do raio-x de tórax, pelo menos para saber se ele está no sistema venoso mesmo. Olha só que interessante, você injeta um pouco de líquido e você vai ver um turbilhonamento dentro do seu ventrículo direito. Olha só, aqui o ventrículo direito está aqui o átrio direito, quando injeta, ó, dá uma turbilhonada, vem uma imagem mais hipoecogênica, mais hiperecogênica, heterogênea também. Então esse é o teste de microbolhas. Então a gente posiciona o transdutor fazendo uma janela subchifoídea e algum colega vai instilar o soro pela seringa. Esse soro, como que eu gosto de fazer? Eu pego um pouco de soro, aspiro um pouquinho de gás, agito bem a seringa, tiro o excesso de gás e injeto esse líquido para fazer esse teste de microbolhas, e aí eu confirmo que o meu catéter está bem posicionado, posso liberar ele para uso mais precocemente. Então, para concluir, como eu falei para vocês, era uma apresentação curta, basicamente de imagem, só para a gente discutir um pouquinho das possibilidades. O que é importante é vocês saberem que realmente ultrassom
Point of Care à beira-leito, né, é uma ferramenta absolutamente indispensável para quem atua com doentes críticos. Isso vocês já devem saber. Eu só reforço isso porque é uma característica dessa ferramenta, que ela é de baixo custo, ela é portátil, você repete quantas vezes quiser, você consegue usar isso para várias coisas. Vejam só que só nessa apresentação a gente falou de procedimento guiado por ultrassom, talvez o mais comum, mas tem várias coisas para fazer, tem toracocentese, tem traqueostomia percutânea guiada por ultrassom, uma série de coisas, drenagens de abscessos, né? A gente falou também de avaliação do globo ocular, da bainha do nervo óptico, falamos de tórax, falamos de abdômen, ou seja, ultrassom a gente consegue usar em diversas situações distintas de maneira muito útil. E o que a gente quer fazer com isso é garantir muito mais qualidade do nosso atendimento para os nossos pacientes e também, com certeza, muito mais segurança para eles, principalmente quando a gente está falando de procedimentos intervencionistas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa apresentação e eu espero poder encontrá-los em algum momento. Até mais.